Vamos abrir o noticiário aqui, olha, narrando uma cena surreal que teve como cenário o reduto dos Ferreira Gomes no interior do Ceará. A cidade, mais especificamente na cidade de Sobral. Vini, vamos lá. Desde o começo, o que aconteceu? Quando eu vi aquela imagem, eu falei, peraí, o que é isso aí? É a cena de um filme dantesco, uma coisa... Uma loucura. Mas não, era uma cena da vida real, meu camarada. Da vida real, envolvendo um personagem importante da política brasileira, o senador Cid Gomes, que está licenciado justamente por causa das eleições municipais que vão ocorrer esse ano. Mas antes, Edgar, antes da gente passar todo o cenário do que aconteceu, deixa eu já passar o estado de saúde do Cid Gomes, porque acabou de ser divulgado um boletim médico atualizado do Hospital do Coração, que diz o seguinte, que neste ato representado pelo seu diretor técnico, né, do Hospital do Coração, informa que o senador Cid Ferreira Gomes deu entrada nesta unidade hospitalar, vítima de um ferimento por arma de fogo no hemitórax esquerdo em 19 de fevereiro de 2020. Sim. Após atendimento inicial, evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva, recebendo, portanto, alta para a enfermaria. Então, o quadro de saúde aí do Cid Gomes em evolução, apesar da cena que nós assistimos ontem, Edgar. É importante dar o cenário do que está acontecendo, não só em Sobral, mas no Ceará e em outros estados também, que é essa mobilização de policiais que reivindicam aí um aumento salarial. De fato, no Ceará, por exemplo, Edgar, o salário dos policiais é um salário muito baixo, eles ganham por volta aí de R$ 3.400, e agora até o governador do Ceará, o Camilo Santana, está fazendo uma proposta aí para que seja ajustado até R$ 4.500 até 2022. E esse reajuste também seria parcelado para os policiais que pedem que não, pede que seja feito num depósito só, né? Então tem todo esse embate. Então desde a última terça-feira há um motim aí de policiais, há esse protesto em todo o estado. Então a gente tem visto aí cenas, eu vou pedir até para o Bruno já soltar o nosso primeiro vídeo, de sequestro de viaturas abandonadas. Eles têm também furado os pneus para bloquear aí o acesso de algumas vias, de algumas ruas. Os comércios também estão sendo obrigados aí a serem fechados. Então, uma situação bastante delicada, bastante complicada que acaba ocorrendo no Ceará. E a gente sabe, né, Edgar, que a greve de policiais, a greve de servidores da segurança pública não é permitida, né, é proibida, é inconstitucional. E esses policiais têm andado aí encapuzados também, né, Edgar? Alguns deles já foram detidos, já estão aí presos e vão responder por esses crimes, porque isso que eles estão fazendo é um crime, e outros ainda estão soltos. O que aconteceu em Sobral, no Ceará, foi que havia ali, portanto, vários policiais militares encapuzados em frente ao batalhão da PM, ali. Exatamente, em frente ali ao quartel, e o secretário de Segurança Pública do Ceará diz que existe aí, portanto, também essa ameaça contra a população, essa ameaça que os lojistas fechem os seus estabelecimentos. E o senador Cid Gomes, da família Gomes, né, o irmão mais novo deles é prefeito de Sobral, ele estava em viagem, foi sabendo da situação, tomando conhecimento da situação, ele foi direto a Sobral fazer esse enfrentamento contra os policiais. Num primeiro momento, Edgar, com a intenção de convencê-los a desistir dialogar ali, daquela paralisação, que é o que a gente vai ver no segundo vídeo agora, onde ele pega um megafone e dá 5 minutos para que esses policiais parem a greve. Vamos ver. Vamos ver. É ilegal. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte. Bom, então você percebe, né, Edgar, que um dos policiais ali fala, você não tem autoridade para fazer esse tipo de determinação. Ele retruca, fala, você está preso. Depois dessa confusão, não contente em tudo que estava ali acontecendo, o senador Cid Gomes resolve, então, pegar uma retroescavadeira, pilotar a retroescavadeira e partir para cima deste bloqueio que estava sendo dividido ali por um portão. E aí a cena que
muita gente já viu, mas nós vamos repetir aqui no Morning Show do momento em que ele fura o bloqueio e acaba sendo atingido por 2 tiros. Vamos ver também. Olha lá. Então empurra o portão, né? O portão se desmonta e aí, neste momento, o senador acaba sendo atingido pelos 2 tiros. A gente vê os vidros ali estilhaçados da retroescavadeira. Há uma dispersão. Mataram o Cid ali, uma voz. Exatamente. E ele acabou, de fato, sendo atingido por 2 tiros, né? Um na clavícula e outro que ficou alojado ali no pulmão esquerdo. Mas como a gente já passou aqui, esse quadro de saúde dele está em evolução, recebeu alta já para a enfermaria. Edgar, e aí as reações, né, com relação ao que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo Twitter, Edgar, disse o seguinte: tentar invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. Não foi borracha, né? Porque no início ali da notícia, Adriles, até estava sendo aventado que o senador tinha sido baleado por tiros de borracha. Depois a informação não foi confirmada, era de arma de fogo mesmo. E aí o Ciro Gomes respondeu aí ao Eduardo Bolsonaro ao estilo Ciro Gomes da de massa. ser, né, Edgar? Diz o seguinte: deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro também, outro filho do presidente Jair Bolsonaro, também fez um comentário pelo Twitter dizendo que democraticamente estou desarmado, mas vou passar com um trator em cima de você. Aceite ou senão é ditadura. O que mata não são armas de fogo legais, mas a pessoa que está disposta a cometer o crime, seja com que ferramenta for. Bom, a insensatez é óbvia, né? Do senador ali na posição, né? De senador que vai para negociar uma situação de crise. É um conjunto de erros. Um conjunto de erros, mas o que a gente pode dizer, assim, de antemão, uma truculência, um ato de um coronel, né? No velho estilo do coronel ali, nordestino, tomando o pulso, subindo num trator e indo para cima dos policiais, que estão ali amotinados. Também, o que dá para dizer já de cara, antes de passar a bola para o Adriles, é um erro. Eles não têm o direito de fazer isso, eles não têm o direito como um serviço básico pela Constituição de fazer greve. Agora, o policial recebe pouco. Esse salário que você mencionou, Vini, é um salário, é uma merreca para quem ainda tem uma profissão de risco como é a de um policial. E aí, em decorrência dessa precarização do setor, tem toda uma questão voltada ali à não qualificação dos profissionais que estão na rua, que não seguem os protocolos, muitas vezes exageram também. No caso aí, esse grupo de policiais amotinados, eles agem como uma milícia mesmo, mandando fechar comércio. Isso. Quer dizer, dando uma regra para a população. E abrindo espaço para bandidagem também. Para a população não sair. Exato. Quer dizer, tá tudo errado. Nesse embrólio todo, Adriles, dá para dizer o seguinte: é uma atitude, uma cena toda que mancha, na verdade, a boa reputação das escavadeiras, né? que trabalham para o progresso. Tudo isso prova que a pior arma que existe no mundo é a insanidade megalômana de homens, tanto públicos ou privados, em disfunção de seus cargos. Eu acho que são duas partes da notícia, ambas erradas, né? Primeiro, a greve ilegal, ainda que justificável por algum parâmetro de um salário maior, de dignidade maior, de um preparo maior, mas a polícia não pode entrar em greve de toda maneira. É como se os médicos entrassem em greve, ou seja, a segurança fica à revelia, as pessoas ficam à revelia da possibilidade de morrerem. E pior, a polícia jamais pode se colocar como miliciana mesmo, ou seja, impedindo o comércio de abrirem, roubando viaturas, furando pneus, ameaçando os comerciantes locais, pior, com capuzes para não serem identificados. E isso é uma atitude de terror. E é um terror vindo de um braço do Estado que está se rebelando contra o Estado. E aí, eventualmente, a gente pode até lançar uma reflexão aqui. Nos Estados Unidos, a posse de armas
no século XVIII foi garantida exatamente para um princípio de rebelião contra uma possível violência do Estado contra o cidadão. E, eventualmente, a gente vê um senador absolutamente desmiolado na sua intenção, usando e abusando de seu poder, que ele nem tinha autoridade para isso, usando do quê? De uma retroescavadeira também para ameaçar as pessoas, os militares e os familiares ali presentes, imbuído de um coronelismo absolutamente patético e absurdo. São todas as pessoas erradas, as pessoas têm um legítimo dever de defender. Eu acho que a posse de armas é uma pauta aí absolutamente segura nesse sentido. O que você faz quando a própria polícia que serve para te proteger te ameaça usando armas? Aí vem um senador e usa exatamente uma retroescavadeira de maneira irresponsável, usando uma autoridade que não tem, para imprimir risco de vida às pessoas, colocando a própria vida em risco. Ou seja, parece um faroeste, um western, e suscita uma série de discussões em relação à possibilidade de defesa do próprio cidadão contra a rebelião do próprio Estado. Enfim. Ô, Vini, vamos lá. Reunido com o presidente Bolsonaro ontem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Segurança Pública, Sérgio Moro, sim, saiu correndo de uma reunião e já enviou tropas federais para o Ceará. Exatamente. Né? Para que se tomem as medidas cabíveis, de segurança, necessárias aí, para a proteção da população. A primeira tropa deve chegar hoje por volta das 2h da tarde. E essa já é a segunda ação conjunta que o governo do estado do Ceará, governado pelo Camilo Santana do PT, faz com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo Sérgio Moro. Você vai se lembrar, Edgar, que no ano passado, no início do ano, também tomado ali pelas facções criminosas, né? O Sérgio Moro enviou também a Força Nacional para o Ceará para fazer essa contenção aí e ajudar na segurança do Estado. E foi um modelo que aconteceu já no Espírito Santo, você lembra, Vini? Também. Foi o que, o ano passado, se eu não estou enganado, também, em 2018 talvez, quando os policiais do Espírito Santo também entraram em greve, com familiares também fazendo escudos ali de proteção e se negando a sair, né, do quartel. A maneira, a técnica, a tática, né, para esse motim, para essa paralisação foi idêntica à do Espírito Santo também, com a mesma questão. Toque de recolher, comerciantes fechando lojas, bandidos aproveitando para saquear, né? E um problema muito difícil de ser resolvido, Edgar, porque por mais que essa justificativa e esse pedido dos policiais seja realmente legítimo, porque o salário deles é muito baixo pelos riscos que eles sofrem, os estados, por sua vez, estão quebrados, também não têm esse dinheiro para poder fazer este aumento salarial. Você veja, o Camilo Santana está propondo aqui de 3.475 para 4.500. Ainda assim, é muito pouco. Há outros estados nessa situação também. E, por exemplo, o governador de Minas Gerais, o Zema, ele propôs um aumento lá muito maior do que os outros estados estão propondo, e os governadores agora estão contra ele. Sim. Porque isso joga uma pressão para que eles façam o mesmo. Então, você veja que a situação é bastante complexa e delicada.